ministros do Tribunal de Contas da União, que condenaram o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, da Força Tarefa, o Deltan Dallagnol, eles, ao adotarem essa posição, contrariaram um parecer técnico de João Vicente Beraldo Romão, procurador-chefe da Procuradoria da República no Paraná. Tiveram contas rejeitadas nesta semana e foram condenados ao ressarcimento aos cofres públicos em R$ 2.800.000. Segundo o TCU, esses valores correspondem a gastos indevidos com diárias e passagens. E, claro, eles anunciaram que recorrerão da decisão. De controle externo do Tribunal de Contas da União emitiu um parecer no processo acatando as alegações de Janot, de Romão e de Deltan Dallagnol. Ângela Brussamarello, assessora, atenção, ela escreveu que o modelo administrativo escolhido para viabilizar não implicou violação ao princípio da economicidade ou da impessoalidade, nem aos princípios do interesse público, da finalidade, da motivação e da proporcionalidade, que permitiram pagamentos restritos de diárias e passagens a procuradores escolhidos sem critérios objetivos. Não foi isso. E esse entendimento foi desconsiderado. Olha, eles disseram basicamente que a operação gerou prejuízos aos cofres públicos, o que é uma balela cínica. É importante frisar que o alvo não é o Deltan, não é o Janot, não é o Romão. O alvo é esse modelo de combate à corrupção. Por quê? Porque ele é antieconômico? Porque ele custa caro? Porque ele abre possibilidade de irregularidades? Não. Ele é combatido, esse modelo, não é a Lava Jato apenas, é um modelo que pode se repetir em N operações. Não é algo específico, exclusivo da Lava Jato. Esse modelo é eficiente e por isso ele foi, é e continuará sendo combatido pelo poder estabelecido no Brasil. Interessante que Congresso Nacional, Executivo, também nesta gestão, e o Bolsonaro, vale ressaltar, pegou carona, em certa medida, com a Lava Jato. Até por isso, ele pediu ao Paulo Guedes que conversasse com o Moro, para que o Moro visitasse, para que ele fizesse o convite. E o grande erro de Sérgio Moro, quando deixa a magistratura para virar ministro de um governo, cujo compromisso era passageiro, circunstancial, aleatório, e não tinha qualquer relação com a essência que aconteceria de escancarar que era uma relação ocasional, constrangida, por sinal. Então, além do Congresso, também o Executivo tornou-se oponente da Lava Jato em si
e desse tipo de operação, diuturnamente, contra o que era a Lava Jato, o que restou da Lava Jato, sombras do que foi a Lava Jato hoje, e contra esse tipo de operação. Então, a situação, a oposição e quase integralmente o Congresso Nacional. Há exceções aos que defenderam não apenas a Lava Jato em si, mas a premissa é fundamental. É uma das principais armas para combater os problemas estruturais e crônicos do Brasil. Porque é um problema estrutural, sistêmico e crônico. Mas aí vem um oponente muito mais poderoso, o Supremo. E mesmo aqueles que em certo momento também foram caroneiros. Falávamos com o Ronald há pouco sobre os caroneiros do impeachment. A Lava Jato também teve caroneiros, inclusive no Supremo. E isso provocou alguma perda de prestígio para esses caroneiros lá atrás, perante suas forças originais, seus berços políticos. Então, quando a ocasião, seus berços políticos, para seus locais de origem, e mostraram que aquele compromisso também era efêmero, era ocasional, circunstancial, era uma carona. E aqueles que até empolgaram-se com a operação em seu início dentro do Supremo, quando perceberam que ela transbordava, passaram de aliados, até empolgados, a opositores ferrenhos, movidos até por ódio pessoal a algumas das figuras da Lava Jato, mas também por uma oposição diuturna, permanente, estruturada, o Instituto da Colaboração Premiada, que é coisa recente no Brasil. Foi no governo Dilma Rousseff que foi estabelecido o Instituto da Delação Premiada, e que foi importantíssimo para a Lava Jato, passou a ser alvo de ataques constantes no Supremo. E uma coisa é a resistência no Congresso, muitas vezes uma resistência na sombra, até porque é gente que precisa de voto, ou que se envergonha de uma oposição declarada ao combate à corrupção. Diferentemente do Executivo, que também tem pessoas com prazo de validade, né? Ou seja, você tem mandatos curtos, quando muito alguém fica 8 anos. No Supremo, é possível estabelecer um cerco e uma oposição permanentes a esse tipo de força-tarefa, a esse tipo de operação. Além do poder, particularmente nessa área, que o Supremo tem e o Executivo e o Legislativo não têm. Mas teve mais. Augusto Aras, na Procuradoria-Geral da República, tratou de oficializar a Radical e a Cruz. E dizia, não, é para melhor, faremos algo mais inteligente, mais funcional. Balela.
Claro que seria esse o argumento. Estamos encerrando para colocar no lugar algo melhor. Uma cascata. E houve, claro, os ferimentos internos pelos erros imensos de Sérgio Moro, pelo deslumbramento de algumas das figuras que levaram a atuações para a mídia, para a televisão, para a internet. E esse enfraquecimento provocado internamente foi fatal. Só que há mais do que um ressentimento com a operação. Não é só um ressentimento, não é uma vingancinha. Quando a maré virou e a Lava Jato tornou-se alvo fácil do poder estabelecido, houve vários atos de vingança, ainda há. Mas não é só vingança, não é só ressentimento, a flor da pele. É o compromisso com a manutenção de algo que é sistêmico. É a defesa do poder estabelecido, independentemente de partidos, de bandeiras, de posições políticas, de ódios internos. Há ódios internos. Ou alguém acha que o embate Lula-Bolsonaro é teatro? É apenas algo que eles encenam no palco político? Não, é real. Mas para muito além desses ódios internos, das diferenças que existem, há mecanismos de defesa, de blindagem do poder estabelecido. E que inclui, inclusive, o poder econômico, judiciário, político, social, de dominação. É um movimento em defesa de uma história construída por esse sistema, cujas consequências sociais estão aí escancaradas, expostas nas ruas, manifestadas em esgotos a céu aberto, em água suja na torneira, na falta de leitos, na falta de material hospitalar, na falta de escolas, nos salários vergonhosos que são pagos aos que trabalham no serviço público. Burocratas, professores, médicos, enfermeiros, todos eles trabalham muito e ganham muito pouco. Essas coisas se manifestam, essa história construída se manifesta na opressão permanente, cotidiana, pelo pão para comer, pelo chão para dormir. É uma opressão misturada com exploração, com uma escravização silenciosa, a permanência, a manutenção, a conservação do que essa história construiu, ela está intimamente ligada a um dos seus instrumentos, que é a corrupção. A corrupção ligada não apenas ao enriquecimento individual. Ela não proporciona apenas enriquecimento de alguns. Ela proporciona manutenção de poder.
ela não é casual, uma distração. Já que citamos o Chico, vem outro verso aqui que é o "E nossa pátria mãe tão distraída, né? Dormia nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações." Isso é permanente. É permanente, não é à toa. Não tem a ver só com enriquecimento, que é o que atrai indivíduos, mas tem a ver com manutenção, ampliação de poder político, econômico e social. Então o combate à corrupção, que ganhou popularidade e acabou inebriando alguns de seus agentes que meteram os pés pelas mãos, e isso também foi fatal. Mas não é isso que eles estão combatendo. Não é um combate aos que se embriagaram. É um combate a uma luta que, embora seja empreendida por alguns solitários, em certo momento ela ganhou apoio dos explorados, dos oprimidos, daqueles que são pisoteados pelo poder cotidianamente, dia após dia. E poder não é só o poder político, é o poder financeiro, é o poder social, é o poder econômico. Então, é um combate estratégico, sistêmico. E o TCU, ao condenar esses três elementos do Ministério Público, está fazendo a sua parte, inclusive nas declarações dadas. Quando, por exemplo, Dallagnol disse que o Bruno Dantas é apadrinhado pelo Renan Calheiros, porque Tribunal de Contas, quem compõe Tribunal de Contas? São pessoas escolhidas dentro do próprio poder por políticos. Não tem a ver com uma carreira construída, com notável saber jurídico, com notável saber econômico e financeiro e contábil, dada a natureza desse tribunal, que não faz parte do judiciário. Vale notar. São escolhas políticas, muitas vezes prêmios. E pela milésima vez, provavelmente, estou me referindo outra vez, acho que milésima é pouco, enésima, ao pai do Chico Buarque de Holanda, ao Sérgio Buarque de Holanda. É o compadrio do poder. É a cordialidade com os correligionários, com os amigos, com os familiares, com os partidários. Então, quando o Dallagnol disse que ele é um apadrinhado, ele, Dantas, do Renan Calheiros, a resposta foi: o Tribunal de Contas não dialoga com condenados. Não é o Deltan. E aí vem o ressentimento desse ou daquele contra o Deltan. Não é o Janot, que teve, digamos, ao longo da sua história no Ministério Público, ele teve posições dúbias, mas em alguma medida cumpriu um papel importante naquele momento, muito importante. É uma luta sistêmica.
é manutenção de poder, é manutenção de um tipo de manutenção, ou seja, manter o que a história construiu. O poder mantém-se por intermédio da opressão silenciosa, por intermédio da exploração vital e por intermédio dos mecanismos que garantem enriquecimentos individuais e base de apoio para este poder estabelecido. Tanto que eu vejo aqui que o Tribunal de Contas da União bancou uma viagem para um de seus integrantes para as Maldivas. E aí, hotéis caríssimos, né? E só em diárias 29 mil, 50 mil com passagens. Tá tudo bem. É um evento que, por alguma razão, alguém no Tribunal de Contas entendeu ser importante. Sempre há, né? Esses eventos, o pessoal viaja. Esses eventos nunca são em Bombaim, em Cabul, em Nairobi. São sempre em lugares paradisíacos. E o povo pagou. Isso o Tribunal de Contas não entende como sendo ruim para as finanças públicas, para os cofres públicos. Prejuízo ao erário. Mas uma operação que só funcionou porque conseguiu reunir procuradores, delegados da Polícia Federal e juízes para trabalharem especificamente naqueles casos, senão não funcionaria. Essa, diz o TCU, deu prejuízo. Mesmo com um parecer interno, técnico, do Tribunal de Contas, dizendo não há nada de errado, não há coisa alguma errada na prestação de contas. As contas podem ser aprovadas. É uma reação até menor, porque o TCU não é o Supremo, não é o Congresso, não é o governo, né? Ele é um apêndice, às vezes até com decisões importantes na defesa dos interesses públicos, mas é um apêndice do poder, e por ele existe, e por ele age. Ronald.